É importante ressaltar para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, que o capítulo 5 de Juízes, quando nós cantamos, quando nós lemos, na verdade é o complemento e o final de uma história iniciada no capítulo 4. Débora, que foi levantada junto com Baraque para liderar Israel em uma guerra que estava praticamente perdida, aonde aos olhos humanos não havia possibilidade alguma de vitória, foi escrito após a batalha esse hino por Débora. Então, para que nós possamos entender o contexto e a história, é necessário que nós analisemos alguns pontos. Primeiro, nós estamos diante de uma música. Nós estamos diante de um texto, porém, como qualquer música, às vezes ela só se faz sentido e entendimento conhecendo o contexto e cantando. Muitas vezes nós expressamos algumas palavras, mas a música não necessariamente segue uma lógica como uma escrita, como uma regra gramatical. A música ela vem do fundo do que a pessoa está sentindo, então ela pode simplesmente não fazer sentido para quem ouve, mas para quem escreve ou para quem vivencia aquele momento da criação da música, faz todo o sentido do que vem de dentro da sua alma. E foi isso que Débora fez. Nós estamos então diante de uma música que foi escrita após uma intensa guerra, onde para Israel a esperança já havia se acabado. Não havia esperança para se vencer aquela batalha. Para onde se olhava, nós vamos ver mais à frente que o contexto que envolvia toda a história, quando a música ela foi escrita, era um ambiente de muito caos, um ambiente de muitos problemas sociais, mas que Deus ainda assim, muito embora o povo tivesse virado as costas para Deus, Deus estava olhando para o seu povo. Então, quando nós olhamos para a música na Bíblia, nós vemos desde Gênesis a Apocalipse muitas referências à música. A música ela faz parte de toda a história bíblica. Então nós vemos que na Bíblia ela não tem um tratado, ela não tem um livro específico que trate sobre músicas. Tem sim um livro chamado Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, mas ele não trata de como louvar ou de regras de adoração. Ele trata de louvores entoados por Salomão, quando ele escreveu. Então, sempre que nós ouvimos sobre música na Bíblia, é importante ressaltar que sempre que é cantado uma música na Bíblia, ele é acompanhado de um evento, como nesse aqui. Esse evento, no caso, foi uma guerra vencida por Israel, que Débora se levantou usada por Deus e entoou um cântico da vitória ao final da batalha. Nós podemos ver registros, então, irmãos, desde Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 21, ele nos mostra que Jubal, filho de Lameque, foi o pai de todos os músicos. Então a música ela tinha um único intuito desde o início da palavra do Senhor, que era a adoração. A música, quando ela é revelada na palavra de Deus, ela tem a intenção de glorificar o nome do Senhor. A música ela não é uma arte na Bíblia, uma arte por si só. Não é algo para merecer o homem, não é algo para se sentir melhor. A música, quando ela é colocada na Bíblia, ela sempre vem acompanhada de um evento, e em todos eles é um evento em que o povo de Deus saiu vitorioso para exaltar o nome do Senhor. Então a ideia de música que nós temos hoje, a ideia de música que nós temos hoje na sociedade, ela se afasta um pouco até mesmo da cultura judaica, desde aquele tempo até os dias de hoje. Então o único intuito do louvor na Bíblia tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos ainda em Êxodo um outro exemplo. Miriam, após Moisés, junto com o povo atravessar o Mar Vermelho, ela entoa e ela canta o hino da vitória. Mais para frente, em 1 Samuel capítulo 2, nós vemos o exemplo do cântico de Ana, que era uma mulher aflita, uma mulher triste, que buscava uma vitória do Senhor, e ao ser agraciada com um filho, ela teve o reconhecimento e adorou o Deus de Israel de todo o seu coração por meio de uma música. Então a música ela faz parte de todo o contexto bíblico, e este é apenas mais um de tantos que a gente vê. A própria Maria, mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 46, quando ela se vê concebendo, ela se vê grávida e esperando para dar a luz ao Filho de Deus, ela entoa um hino em louvor àquele que é o dono de todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 19,
versículo 5. Esse sim, ao final, para nós entendermos que a Bíblia, ela fala de música e de louvor a Deus, de Gênesis a Apocalipse. João, na sua revelação, ele nos mostra que naqueles dias, após o arrebatamento da igreja, quando a noiva de Cristo se encontrar para as bodas do Cordeiro, lá também nós teremos e entoaremos o hino mais esperado pela igreja, que é o hino que nós venceremos definitivamente o pecado, o mal, e a igreja de Cristo será soberana. Então, Apocalipse capítulo 19, ele diz assim no versículo 1: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz e de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Versículo 5: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então nós vimos aqui que desde o início da Bíblia Sagrada até o final e na consumação dos séculos, quando estivermos com Cristo, o louvor ele vai perdurar. Em alguma parte de Apocalipse, a Bíblia diz que diante de Deus os anjos entoam: santo, 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 e adorarão, e junto com eles adoraremos eternamente uma canção e louvor ao Senhor. Por que eu estou fazendo toda esta explanação? Para mostrar a nós que a música, quando levada a Deus, quando nós estávamos aqui cantando, nós não estávamos apenas expressando palavras, nós não estávamos apenas fazendo uma apresentação artística, muito embora hoje seja muito explorado dessa forma, até mesmo no meio da igreja, mas o único motivo de uma canção na Bíblia que verdadeiramente faz sentido é quando essa canção, ela sai do fundo do nosso coração e reconhece a grandeza de Deus, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes da graça do Senhor, porque sem Ele, nem eu e nem você estaríamos hoje aqui sentados, glorificando e exaltando aquele que reina e que vive para todo sempre. Então, meus queridos, quando ouvimos sobre música na palavra de Deus, vamos sempre observar que isso deve engrandecer e centralizar o poder de Deus nas nossas adorações. Voltando ainda ao nosso contexto inicial, quando nós vimos ali Débora cantando após uma guerra, nós vimos que em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 19, ainda antes dos tempos de Juízes, Deus ele ordena a Moisés também escrever uma música ao seu povo. Naquele tempo, quando o povo estava no deserto, Israel estava caminhando para a terra prometida, a música tinha, além da adoração, um outro objetivo, um objetivo educacional. Naquela época não tinha escrita, não tinha imprensa, não tinha livros. Naquela época, para se memorizar, uma música se perpetuava por muitas e muitas gerações. Até hoje, na própria comunidade judaica, isso é muito comum no ensinamento do dia a dia, eles ensinarem crianças cantando, porque a música, ela tem o poder, né? Às vezes você fica com uma música que você ouve, com aquela música repetida por muitas e muitas horas, às vezes dias, você tem uma dificuldade de se distanciar dela, porque ela tem o poder realmente de penetrar ao mais profundo do sentimento humano. E Deus então, olhando para Israel, Deuteronômio é o último livro escrito por Moisés, em seguida já vem Josué. Então quando ele está ali encaminhando a nova geração, porque a antiga já havia morrido no deserto, para ingressar na terra prometida, Deus diz para Moisés: Moisés, ensine um cântico para esse povo. Deus queria de alguma maneira que através do louvor e da adoração, o povo não esquecesse dos seus ensinamentos e daquilo que ele havia feito pelo seu povo no deserto. E a Bíblia, ela diz assim, no capítulo 31, versículo 19, do livro de Deuteronômio. Vou começar um pouco antes, no versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e responde-vos, e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem.
Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. Por que eu disse então, meus queridos, que esse texto ele faz uma ligação com o contexto em que a Débora escreveu a sua música? Porque quando ele diz: esconderei, pois totalmente o meu rosto naquele dia, ele estava vendo e ele estava dizendo que naqueles dias eles virariam as costas para o Deus que os tirou da terra do Egito para seguir a outros deuses que não estavam de acordo com os seus mandamentos. E é interessante que quando nós olhamos aqui, só fazendo um parênteses, que quando Deus diz que vai virar o rosto para o povo de Israel, não é porque ele está sendo um Deus mau a ponto de não querer ajudar os seus filhos. Ele está virando um rosto, e eu entendo no contexto bíblico mais ou menos da seguinte forma: quando eu vejo algo que eu sinto nojo, algo que eu não consigo ver por ser uma cena muito forte, que me causa repulsa, eu e você, nós temos o hábito natural de simplesmente virar o rosto ou colocar a mão nos olhos para que não possamos ver aquela situação degradante, às vezes humilhante, né? E, enfim, situações difíceis. Então, quando Deus diz que vai virar o rosto, não é que Deus, observe que Ele não diz que está virando as costas. Ele não vai esquecer do seu povo. E se vê lá no Cântico de Ana que Deus não virou as costas para o seu povo, muito embora o povo tenha se virado contra Ele. Deus estava simplesmente com o seu rosto virado, mas de frente para o seu povo, esperando para socorrê-lo quando fosse necessário. Então, aqui nós entendemos que nem sempre quando Deus não nos responde, não é porque Ele não está nos ouvindo, é porque muitas vezes nós precisamos nos aproximar mais dEle e entoar o verdadeiro cântico que exalte o nome do Senhor e que relembre os benefícios e a glória que Ele já fez no passado por nós. Amém? Então nós vimos aqui, igreja, que a música também ela passa aí pelo tempo de Moisés e pelo povo no deserto. Entrando mais à frente já no livro de Juízes, e aí sim nós vamos começar no texto onde Ana começou a escrever e vivenciou toda essa situação. Nós precisamos entender, como eu falei, que o texto lido aqui, ele se trata de uma música e não necessariamente ele está em uma ordem lógica. Então, para que possamos entender a revelação de Deus para nós nesta noite, vamos começar pelos seguintes versículos, 6, 7 e 8, que diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. O que nós entendemos aqui nesse versículo? Esses 3 versículos, eles têm o poder de nos mostrar, eles nos evidenciam o contexto em que o povo de Israel estava naquele momento em que a guerra foi travada, foi vencida e que foi escrita essa música. Nós temos nesse primeiro versículo o entendimento de que aquele tempo era tempo de medo de insegurança, medo de opressão, medo de grandes dificuldades, porque temos uma tradução que nos diz da seguinte forma, um pouco diferente do que lemos aqui: as estradas nos dias de Jael e de Sangar, as estradas estavam desertas, os viajantes usavam desvios. Era como se dissesse o seguinte: os inimigos que nós vimos no capítulo 4 que já oprimiam Israel há 20 anos, eram tão fortes e eram tão sem piedade que as cidades estavam desertas. O povo, a história conta que o povo, por viver em uma planície, em alguns momentos foi obrigado a fugir para as montanhas por causa da opressão do inimigo. Então era nesse contexto difícil, num contexto de extrema dificuldade, que Ana escreveu a sua música de adoração ao Senhor. E tudo que eu falar nessa noite aqui, igreja, é muito importante que nós tenhamos uma visão e uma aplicação prática e uma aplicação atual da palavra do Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Velho Testamento, ele vai sempre, em todo momento, apontar para o momento da graça e o Novo Testamento. Então nós podemos aplicar aqui, e eu quero instigar nós nessa noite a fazermos uma reflexão de como isso tudo se assemelha aos dias de hoje, como isso tudo pode ser aplicado ao dia de hoje.
Então, os tempos eram de medo. Nós temos vivido tempos como este, eu pergunto à igreja, os tempos eram de insegurança, os tempos eram de opressão. Talvez hoje nós não tenhamos guerra, não pegamos em espadas, mas hoje o mundo ele vive numa opressão, em uma situação de extrema pressão, que às vezes é difícil até mesmo para os mais fiéis lidarem com essa situação. E se não for pela graça do Senhor e entoando hinos que glorifiquem e exaltem o poderio do nosso Deus, nós não venceremos essa batalha. Então é isso que faz sentido nesse texto. É um texto um pouco difícil, mas que temos que analisar parte a parte para podermos aplicar ao dia de hoje. Versículo 7, ele diz o seguinte: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Ele está dizendo o seguinte: olha, Débora, quando escreveu, disse o seguinte: olha, até que eu me manifestasse e me dispusesse a liderar o povo, não havia quem liderasse. Então aqui nós vimos uma falta de liderança e de coordenação do povo de Deus naquela época. Nós vimos uma falta de organização que fortalecesse o povo de Israel e os deixava vulneráveis aos seus inimigos, a ponto de um homem ter que lutar e vencer os inimigos com um osso. A Bíblia diz que venceu com uma guilhada de bois, um juiz antes de Débora, chamado Sangar. Ou seja, isso mostra um extremo despreparo, tanto social como espiritual e principalmente de liderança. O versículo 8 diz assim, e eu considero ele o mais importante do contexto em que o povo vivia. Ele diz: e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil em Israel. Lembram do texto que nós lemos de Deuteronômio, onde Deus alertava Moisés dizendo: olha, o povo quando entrar na terra, ele vai se esquecer das minhas promessas. O povo quando entrar na terra, ele vai se afastar da minha presença, ele vai adorar a outros deuses. E aqui no versículo 8, Débora ela faz questão de colocar na sua música, dizendo: olha, no momento que eu cantei essa música, essa era a situação do povo de Deus. Um povo que tinha esquecido daquele que o libertou, um povo que tinha se afastado dos seus princípios, um povo que tinha dado muita atenção para a cultura dos povos que se avizinhavam à sua região. Então eles começaram a se afastar, e isso nos mostra um tempo de apostasia, um tempo de frieza espiritual, um tempo de despreparo para guerrear, um tempo de falta de liderança. E eu volto novamente a fazer o questionamento: será que isso nos traz de alguma forma a refletir de que maneira estamos nós como igreja de Cristo também nos comportando no dia de hoje? Qual o cenário que nós estamos envolvidos? De que maneira nós estamos lutando as guerras do Senhor? Em que lugar nós estamos e de que maneira estamos nos posicionando? Por que eu falo isso? Deus, quando tirou o povo do Egito, e ele já havia feito a promessa para Abraão para levantar um povo através da sua descendência, ele não fez isso simplesmente porque ele achou Abraão um cara legal. Ele não fez isso porque ele queria um povo só para ser diferente. Sim, também para ser diferente, mas o principal papel e o propósito que Deus tinha para o povo de Israel, quando ele saiu e ele alertou Moisés dizendo aquelas palavras, era o seguinte: olha, vocês vão herdar a terra, mas o propósito do meu povo é para que vocês mostrem às outras nações quem Deus é. É para que vocês mostrem às outras nações como Deus é, a justiça de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Sim, Deus estava querendo, através de Israel, mostrar a todo mundo da época e dizendo: olha, é possível sim o homem ser justo, é possível sim a solução para os problemas do mundo, mas só que Israel, ele foi omisso ao seu papel. Então, quando nós chegamos em Juízes, Deus ele bota o povo na terra com um propósito de representar Deus na terra, só que ele vai totalmente contra a tudo aquilo que Deus lhe colocou. E eu pergunto novamente, e vamos refletir, irmãos, de que maneira nós temos refletido Cristo nos dias de hoje? Nós também somos o Israel de Deus, nós também fomos escolhidos para fazer diferença nesse mundo. O pastor Sérgio, no início da sua palavra, no início do culto, ele falou: nós somos sal da terra e luz do mundo. Então é isso e para isso que nós fomos chamados. Mas nós temos verdadeiramente cumprido o propósito da igreja do Senhor na terra?
Talvez quando você ouviu o título da mensagem, Cantando em Tempos Difíceis, talvez fosse esperado uma pregação mais voltada para um incentivo pessoal, uma autoajuda, mas não é isso que Deus quer hoje. Deus quer de nós hoje uma reflexão, uma música que nos traga a consciência de que maneira nós estamos nos comportando diante de tantas situações adversas que a igreja enfrenta, porque não nos enganemos, a igreja ela tem sido constantemente desafiada, a igreja ela tem sido atacada, o reino de Deus ele tem sido desafiado, e muitas vezes nós, na nossa inércia, na nossa falta de ação, até mesmo no nosso comodismo, na nossa maneira de viver, atrelado a tantas coisas dessa vida, nós temos abrido mão do nosso propósito, que é fazer e revelar Cristo na terra. As pessoas estão do nosso lado sofrendo, as pessoas estão do nosso lado perecendo, os inimigos de Deus estão tomando espaço e nós estamos simplesmente assistindo como se nada estivesse acontecendo. Claro que o contexto é muito complexo, não tem como nós entrarmos aqui em tantos detalhes de como a igreja está sendo desafiada, mas hoje nós temos a missão de sair daqui com um desejo ardente no nosso coração, de lutar pela causa do Senhor. E essa luta, ela não é uma luta voltada nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, é tudo contra aquilo que é contra o que é santo, o que é puro, o que é justo, o que é reto, é contra isso que Deus nos chama nessa noite, para louvarmos o seu nome e exaltarmos Ele na beleza da sua santidade. Estão entendendo a palavra, igreja? Amém? Às vezes eu vou me empolgando e vou falando, mas eu creio que Deus hoje, Ele quer nos fazer sair daqui conscientes da nosso verdadeiro sentido de sermos chamados cristãos, não apenas como evangélicos, apenas como uma categoria, né, ou uma fatia da sociedade, mas realmente alguém que levante a bandeira do Evangelho. Então nós vimos ali, quando o povo entra na terra prometida, e Josué também, ele volta a exortar o povo, em Josué 23 e 24 da mesma forma, ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra, não se esqueçam dos mandamentos dos seus pais, não se esqueçam dos deuses dos seus pais, porque o propósito era revelar a Deus a todas as nações. E o que é interessante é que quando eles chegam na terra, a terra ela é dividida em 12 tribos. 12 tribos necessariamente tinham 12 líderes ou 12 juízes. E isso foi um mandamento do Senhor também em Deuteronômio 16, do versículo 18 a 22, quando ele determinou a Moisés: Moisés, quando herdarem a terra, coloque juízes sobre as tribos, aonde o papel dos juízes era ser o representante da justiça de Deus e da equidade diante do povo. Então os juízes naquela época, meus irmãos, eles eram considerados uma espécie de chefes tribais, não é necessariamente juízes como a gente vê no dia de hoje, né? Juízes de tribunais que julgam causas, litígios, não era isso, eram chefes de uma determinada região e de uma determinada tribo, e os papéis desses juízes, eles estavam atrelados a algumas funções como militares, políticas, espirituais, e é exatamente esses líderes que estavam incumbidos de fazer com que o povo permanecesse na presença do Senhor. Porém, os líderes daquela época, que representavam, vamos aplicar no dia de hoje, a causa do Senhor, eles foram fracos, negligentes e omissos. Nós podemos ver já desde o início do livro de Juízes. Eu estou fazendo isso, vou chegar novamente no canto de Débora, mas é preciso para que nós possamos entender toda a conclusão da passagem de Débora, entender esse contexto, porque como chegou até essa situação. Então ele diz o seguinte: Juízes, quando eles começaram, o povo de Israel a dominar a terra, os juízes eles começaram mostrando algumas falhas que acabaram comprometendo tudo aquilo que Deus ele havia prometido para o seu povo. Então, os juízes eles foram colocados à prova, e houve ali o livro fala no primeiro capítulo que houve uma degradação total do povo de Deus, houve um esquecimento total daquilo que Deus havia falado. Então ele começa
dizendo no livro de Juízes capítulo 1, que a primeira falha dos líderes que entraram na terra foi não ter expulsado os povos daquela região. Se nós pegarmos o capítulo 1, em vários versículos ele vai dizer: porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Esse em específico foi a tribo de Judá que não havia feito. E esse mesmo povo que tinha carros de ferro, que não foi expulso, é o mesmo povo que fez guerra com Débora, aonde teve uma guerra, e ela fez a música posteriormente. Então, o primeiro pecado dos líderes da época e do povo de Deus na época foi não ter expulsado esses povos que deveriam ser afastados de todo o convívio social do povo de Israel. E por que esse era um mandamento? Esse era um mandamento porque Deus queria guardar o povo de não se contaminar, de não se amoldar ao sistema daquele povo. A Bíblia é bem clara no livro de Romanos também para nós, quando ele diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse era o propósito de Deus na época de Israel também, que o povo não deixasse os habitantes daquela região vivos e ali permeando entre eles, para que não fossem corrompidos pela cultura da época. Então a primeira falha da liderança foi: eles não expeliram os remanescentes cananeus. Teve também uma degradação espiritual, e isso fica muito claro em Juízes capítulo 2, quando Deus diz no capítulo 2, e ele repreende o povo com Josué ainda vivo. Ele diz: olha, nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Deus estava repreendendo o povo e dizendo: olha, vocês conquistaram a terra, eu lutei por vocês, eu fui o Deus de vocês até aqui, mas vocês não derrubaram os altares dos deuses estranhos dessa terra. Agora, daqui para frente, o texto segue dizendo: esses deuses serão tropeço para vocês. Então a reflexão que nós precisamos entender aqui é o seguinte: por que não derrubaram os altares? E o que é mais significativo, todo o altar que não é derrubado, ele vira uma pedra de tropeço para a igreja. Então, que altares que nós temos que derrubar hoje da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, no meio dos nossos irmãos, no meio do povo de Deus, para que realmente não sejamos pegos de surpresa e não sejamos desviados por caminhos tortuosos, como no tempo de Juízes. Então, se nós observarmos, irmãos, aqui todo o contexto que envolveu a guerra até o Cântico de Ana, era um contexto muito difícil, um contexto muito conturbado, a degradação moral. A Bíblia diz em Juízes capítulo 21 que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse foi o contexto que Ana cantou. Ana não cantou no momento somente de alegria. Ana cantou no momento de extrema confusão. Ana exaltou a Deus no momento de extrema carência espiritual, de carência de líderes, de carência de liderança, na verdade, porque líderes existiam. Não necessariamente quando se tem líderes há liderança. O que faltava não era líderes, porque cada tribo tinha um líder. O que faltava ali era liderança. E Débora, usada por Deus, cheia do Espírito Santo, é levantada junto com Baraque para assumir essa posição e esse papel de liderança nessa época. Então, quando a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, é algo que a gente precisa parar para meditar. Isso se assemelha muito aos dias que nós vivemos. É um sentido muito de confusão social, de confusão religiosa, uma situação de vale tudo, é o antropocentrismo, é o homem no centro da igreja. Deus saiu de cima dos nossos púlpitos e entrou agora o homem como centro da atenção. Às vezes nós viemos para a igreja não para adorar o Senhor, nós viemos apenas para alimentar os nossos interesses. Não que Deus não tenha bênção para nós, não que Deus não está disposto a nos abençoar, mas não é esse o fim do Evangelho, não é esse o princípio do Evangelho e daquilo que Deus tem para nós. Então, quando a palavra diz que naqueles dias cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, cada um por si. Cada um fazia o que achava melhor.
não cabia contestação, era uma libertinagem. Então, nos dias de hoje, nós podemos voltar a refletir como que a igreja de Cristo tem se comportado em meio a tanto caos, a tantas situações adversas. Porque foi em tempos como estes. Por que eu estou falando isso? Porque foi em tempos como estes que eu estou dizendo que Débora cantou. E Débora cantou não apenas porque estava alegre, mas para exaltar o nome do Senhor e mostrar para o povo de Israel, dizendo: olha, sim, é possível vivermos na presença de Deus, embora todo o caos esteja instalado na sociedade judaica. Era isso que estava mostrando o cântico de Débora, porque Juízes, quando nós olhamos, Israel, ele entra num ciclo vicioso, ele entra num ciclo de pecado, ele começa pecando. Todos os capítulos de Juízes, ele vai dizer: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então ele começa o ciclo com um pecado, Deus permite, vira o rosto para eles, por pecados que eles estão cometendo, os inimigos oprimem, então vem um momento de opressão, entra-se num período de arrependimento. Com esse arrependimento, Deus levanta alguém para socorrer o povo de Israel, o povo entra num período de paz e novamente peca. Então era nesse contexto social que Débora estava cantando. Era um povo instável, um povo que não sabia o que queria, um povo que não tinha uma constância. Uma hora ele obedecia, mas quando ele começava a ser abençoado, ele ia se relaxando, ele ia se afastando do que Deus queria, ele ia se afastando e se esquecendo daquilo que Deus tinha prometido e tinha pedido para que ele cumprisse. O seu papel social e o seu papel, principalmente espiritual, na sociedade se perdia. E aí novamente Deus levantava alguém para socorrer, porque novamente eles eram oprimidos. Então, com isso, igreja, eu chamo hoje nós, a igreja do Senhor Jesus, para uma reflexão. Não sejamos inconstantes, não sejamos nécios, não sejamos tolos, de não nos achegarmos a Deus e não guardarmos os seus mandamentos. Paulo, ele diz em 1 Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu já vou concluir, mas eu queria chamar realmente, o Espírito Santo quer nos despertar nesta noite, para ver que realmente o que nós precisamos nos dias de hoje é de uma constância, não nos amedrontar, louvar o nome do Senhor, embora as dificuldades venham. Então todo o cântico de Débora, ele demonstra o espelho do que era Israel, do quanto ele se corrompeu e o que Deus fez em prol do seu povo, mesmo ele estando em desobediência. Então o que Deus tem para nós hoje é: não importa em que estágio nós estejamos, não importa o quanto porque eu estou pregando aqui, mas eu também faço parte dessa geração perversa, dessa geração que se esqueceu de Deus, dessa geração que tem uma automotivação, mas não se motiva para estar na presença do Senhor. Então quando eu falo para vocês, eu primeiro estou falando para mim. Eu também sinto a necessidade de retornar novamente ao passado, porque se nós olharmos para o livro de Juízes, um dos motivos que levou Israel a entrar nesse ciclo de pecado foi se esquecer das suas referências do passado. Então hoje nós, a minha geração, nós temos nos esquecido daquilo que passou, nós ignoramos dos líderes que nos sucederam, as pessoas que lutaram para que a palavra chegasse até nós, e simplesmente nos comportamos, às vezes, como donos da verdade, como pessoas que já aprenderam tudo, ou que está reinventando a roda. Não, nós temos que olhar para trás e saber que sim, aquilo também é importante e continua sendo importante. A Bíblia é muito clara dizendo que e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Aí o livro dos Juízes fala o seguinte: porém faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, e sepultaram na sua herdade, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E essa geração que não conhecia o Senhor e não conhecia os milagres, simplesmente ignorou. Então é isso que eu estou falando aqui.
o motivo de Israel ter entrado num declínio espiritual tão grande nessa época era o fato de ter ignorado o passado glorioso, não se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué e de Moisés. Se achavam autossuficientes, achavam que inventavam uma nova moda para falar do Senhor. Não, a única coisa que precisava era: não se envolvam com o povo desta terra, não se prostrem diante de outros deuses, não façam para si imagem de escultura, tenham no seu centro, na sua vida, a graça do Senhor e o amor ao Deus de Israel. Era só isso, mas se esqueceram. Por isso hoje, meus irmãos, vamos fazer uma autoanálise, vamos fazer cada um de nós em que maneira e em que ponto nós temos nos esquecido do Senhor. Em que ponto nós temos aberto mão de tudo aquilo que Deus ele tinha preparado para nós. Amém, igreja? Então, o Cântico de Débora, ele é um cântico muito extenso, tem outros temas aqui, mas o tempo ele não é suficiente para nós falarmos. Mas é interessante porque ele traz todo um enredo de como aconteceu a guerra. Na própria música, ele fala de como aconteceu a guerra. Então, num tempo difícil, Débora cantou. E uma coisa interessante é, versículo 12, do capítulo 5 que nós lemos, ele diz assim: desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Aqui, do versículo 12 até o versículo 30, a música ela traz um enredo, ela traz uma sequência de acontecimentos de como foi a batalha de Débora e de Baraque, até ela entoar o seu louvor a Deus. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a música começa e ela começa decidida a lutar quando ela diz: desperta. Era como se ela dissesse para si mesma quando estava lá debaixo da palmeira, onde ela dava ali as suas orientações para Israel, como se o Espírito Santo viesse até ela: olha, Débora, saia daí do seu conforto, saia aí do seu comodismo, desperta e vamos lutar, vamos trabalhar, vamos levantar e louvar ao Senhor. Então todo louvor, ele primeiro começa com uma iniciativa nossa. Deus não vai nos forçar a louvar. Primeiro, nós temos que decidir louvar, e assim o Senhor agirá através das nossas vidas. Então é isso que dizia em Juízes capítulo 4, versículo 14. Em Juízes capítulo 5, versículo 2: louvem a Deus o Senhor, os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Então todo o motivo da canção de Débora não faria sentido se o povo antes não resolvesse levantar, lutar e glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós, irmãos, por mais difícil que seja a situação, por pior que seja o momento, por pior que seja a situação, Deus só quer uma coisa de nós: uma decisão. A decisão de lutar, a decisão de se levantar, a decisão de glorificar o nome do Senhor. Porque nós não temos que esperar o tempo ser bom para cantar. É o contrário, nós temos que cantar para que o tempo fique bom. Tem um hino que diz: o segredo é louvar em meio à luta. O segredo é cantar enquanto se espera. Não espere ter para cantar, não espere ter para louvar. Louve para que as muralhas caiam. Louve para que as coisas aconteçam. E é isso que a igreja hoje, Deus ele nos chama, para louvar o nome do Senhor, fazer o seu nome grande, colocar Deus no centro das nossas vidas, no centro da nossa casa, no centro dos nossos negócios, e assim como Débora, entoar um hino de vitória, um hino de adoração ao nome do Senhor. Amém, igreja? Então eu queria deixar essa palavra com vocês, realmente nos trazer a uma reflexão de que o cântico de Débora não foi apenas um cântico, foi um hino de louvor. E é esse louvor que Deus ele quer de nós nesse momento. Amanhã é um novo dia, amanhã se inicia uma nova semana, amanhã se inicia um novo momento, né? E aí sim nós temos a oportunidade, né, de ter um sentimento de agradecimento, um sentimento de satisfação diante de Deus, de começar uma semana feliz, adorando o nome do Senhor, o pior que seja a peleja, porque quando Débora enfrentou aqui os cananeus, a Bíblia diz que a guerra aparentemente estava perdida. Para que vocês tenham uma ideia, a Bíblia ela chega a falar que Israel temia tanto esse povo, porque eles tinham mais de 900 carros de ferro. Isso pode parecer, nos dias de hoje, algo muito
superficial, mas 900 carros de ferro naquela época, diante de um povo que mal tinha uma armadura para lutar, era algo quase que impossível de Israel vencer. O único fator que fez Israel vencer esse povo foi a presença de Deus no meio dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, a igreja do Senhor, faremos menção do Deus, o Senhor dos exércitos. E é isso que o Espírito Santo nos chama hoje, a exaltar o nome do Senhor, a saber que por mais difícil que seja a situação, a igreja de Cristo sim sairá vitoriosa. A igreja de Cristo sim será mais do que vencedora, porque o versículo 31, o último versículo do Cântico de Débora, na verdade ele é uma afirmação, ele é uma sentença, ele é um final fatal para todo tipo de obra má que o inimigo implanta contra as nossas vidas. É uma sentença dizendo: olha, praga alguma chegará à tua tenda, mal algum chegará à tua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, concluindo então a nossa pregação: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam, sejam como o sol quando sai na sua força. Ou seja, todos aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, possa abençoar o povo de Deus na terra, porque nós estamos diante de uma guerra, muito embora silenciosa. Hoje nós não temos, como eu falei, guerras, nós pegamos em armas, mas o inimigo ele tem atacado a igreja do Senhor de forma silenciosa. Nós nunca fomos tão confrontados na nossa fé, nós nunca fomos tão confrontados nos nossos princípios como nos dias de hoje, e só tem uma forma de vencermos: confiando em Deus, louvando aquele que tem o poder de nos dar a vitória. Não importa que o mundo e o nosso inimigo tenha carros, cavalos ou carros de ferro, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, e com ele nós seremos mais do que vencedores. Amém, igreja? Fica com essa palavra e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.